Oi, gente! Estamos aqui começando o nosso podcast Bastidores. Aqui a gente está conversando sobre todos os bastidores de produtos audiovisuais que trabalham com a pregação do Evangelho, levando em frente e espalhando essa mensagem de esperança. E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe que aqui a gente está falando agora das temporadas do The Chosen. Essa série fabulosa. Já assistiu? Tenho certeza que sim, né? Tá acompanhando os nossos episódios aqui? Se não assistiu os nossos episódios, então volta aí e assiste mais alguns, porque a gente está falando coisa muito interessante que reúne comunicação com teologia, com conhecimento da Bíblia, conhecimento de Cristo. E a gente tem aqui pessoas super especializadas para poder nos ajudar a pensar sobre esses episódios. Comigo, Moisa, meu fiel escudeiro, né, Moisa? Sempre aqui, né, Bê? Vamos lá para mais um Vamos pra mais episódio. um. Terceira temporada. Quarto episódio da terceira temporada. E esse episódio começa bem diferente, mas antes, Moisa, quem tá aí contigo? Temos os excelentes convidados hoje aqui. Queria apresentar meu amigo, pastor Gilson Fernandes. Uma alegria estar aqui com vocês. E o pastor Mas esse sotaque aí é diferente. essa visita também internacional que nós estamos aqui, né? É isso mesmo, eu sou cabo-verdiano. Cabo Verde é um arquipélago que faz parte do continente africano. Que legal, pastor. Tá quanto tempo no Brasil, pastor? Moro no Brasil desde 2007. Ah. Eu vim para o Brasil para ser um biólogo marinho. Olha! E aí, nesse meio tempo, aí Deus acabou me chamando para o ministério. E aí, hoje eu sou pastor. Legal. E construiu família, filhos? Sou casado com uma brasileira baiana. E tenho uma filha de 4 anos, a minha esposa Sara, e a minha filha Cora, de 4 anos, nasceu em Maringá. Então, Maravilha. basicamente hoje Diversidade aí, né, pastor? é isso mesmo, né? Minha família faz parte aqui do Brasil, me naturalizei brasileiro também agora. Olha, Que bacana. Então, estamos aqui pela graça de Deus, tem sido muito abençoada a nossa vivência aqui, a nossa temporada aqui no Brasil. Legal, amém, pastor. Bem-vindo. pastor. Obrigado pela- Podcast Bastidores. Obrigado. E também temos, né, Bê? Sabrina Mamed. Olha só! Famosíssima. Sabrina é social media da igreja, né? Aqui da região de Curitiba. Como que é? Isso mesmo, sou social media e também cuido da parte de marketing ali para as escolas na região sul do Paraná. Escolas adventistas, né? Escola. Mas eu também sei que além dela ser social media da Igreja Adventista, ela também é uma influenciadora digital. Não é, Sabrina? Sim, eu gosto bastante de postar umas coisinhas lá. Tem uns seguidores lá. gosto. Então já aproveita e fala aí qual que é o seu arroba pro pessoal já seguir, já Sigam, acompanhar. gente, Sabrina Mamed underline no final. Sabrina Mamed underline. Pronto. E pastor, também tem perfil no Instagram? Tem sim, pr.gilson Fernandes. Ô Sabrina, tem alguma outra Sabrina Mamed? Então, você sabia que Mamed Então, uma pergunta. tem, por isso que eu tive que colocar o underline Aí, no final. né? Legal, legal. Já que estamos falando de perfil, Moisa, qual que é o seu? Bora lá. Moisa com Z, foto com PH. Olha, gente, chique é outra história. Essa é bem diferente. E o meu é arroba Betina Pinto e é isso aí, né? Vamos lá, então. A gente vai conversar hoje sobre o terceiro, ou melhor, o quarto episódio da terceira temporada, que chama Limpo Parte 1. A gente está pensando aqui, já conversou aqui nos bastidores do Bastidores, que esse episódio foi uma preparação. Né? A Sabrina chegou a falar, né, Sabrina, para deixar o gostinho de quero mais. Gostinho de próximo. continuar pro próximo, isso mesmo. Perfeito, perfeito. Mas ele começa diferente, não é, Moisa? Cara, é Os um. outros todos. Assim, para quem gosta da sétima arte, né? Quem gosta de consumir peças cinematográficas e tal, é uma aula, é um show aquilo ali, né? Sim. Porque começa em preto e branco. E assim, o preto e branco, obviamente, as capturas, as fotografias começaram nisso por falta de tecnologia. Mas acabou se criando hoje uma cultura de que quando você faz em preto e branco é algo clássico, algo elegante, né? A gente vê algumas versões aí, Zack Snyder, George Miller, eles lançam versões dos filmes deles em preto e branco, tá meio que na modinha hoje esse fazer isso. Quando você quer colocar uma ar de algo épico, algo muito importante. E você tem ali, acho que, eu tava até conversando sobre isso, né, normalmente, quase que 10 minutos de uma parte em preto e branca, E quase sem fala, né? quase sem fala, Quase um cinema mudo. Sim. e é maravilhoso. E assim, a gente sempre traz esse tema aqui, né, Uhum. que é sobre a imagética, que é a intencionalidade das imagens. Eu gosto de pensar que o autor, que o diretor, Dallas Jenkins, fez isso pensando na Bíblia, que a Bíblia é preto no branco, né? São as letrinhas pretas ali com branco no fundo. Então, para mim, ele quis deixar isso ali, a Bíblia sendo escrita naquele momento ali. Então, Escrita em imagens.
Ai, que bonito isso. Nossa, bem bonito. Não ter pensado desse lado, é verdade. Legal, esse insight é legal. Ó, com a sua fala eu percebi também, de repente, um outro detalhe, essa ênfase, né, de algo clássico. Então, no momento em que os discípulos eles saem para pregar, então ele está querendo dar ênfase também Sim, nesse momento, né? Porque depois do Sermão do Monte, mudou a cabeça de todo mundo. sim. O Sermão do Monte, ele mexeu com todo mundo. Quem assistiu o Sermão do Monte não ficou a mesma pessoa. Com certeza. E aí eu Faz entendo que divisão, né, de momento. Antes e depois. eu acho que ele traz isso aí, dando essa ênfase, assim, mexeu a cabeça deles. E aí toda a discussão que você vai ver por depois é porque, assim, alguma coisa lá é como se explodiu a mente deles, porque o que Jesus fez no Sermão do Monte foi algo que a Bíblia diz, né, que as pessoas ficaram maravilhados, atônitos, e porque, assim, era algo que eles nunca tinham ouvido. Sim. Muito diferente de tudo que eles já tinham convivido também, né, pastor? Exatamente. Uma outra proposta, digamos assim, né. Mas a gente percebe também, nesse episódio, Sabrina, os discípulos voltando para trocar experiências do que eles tinham feito. Como é que você viu esse momento entre eles? Eu percebo que até eles mesmos ficam maravilhados, inclusive na parte preto e branco, quando eles conseguem curar, eles ficam tipo: "Uau, eu nem "Meu, o que que eu fiz aqui?" Aham. E isso me deixou muito emocionada, porque a gente faz assim quando acontece milagres com a gente, né. Às vezes a gente fica meio que acho que isso que é muito legal na série, que mostra muito essa realidade, a gente consegue se identificar demais, porque da mesma forma que eles estavam ali operando milagres e às vezes eles ficam: Olha o que eu tô conseguindo fazer", quando a gente acontece milagres na nossa vida, a gente fica assim também. Maravilhado. Então é muito legal ver como os discípulos isso pra mim dessa parte foi o que mais me marcou. Eles maravilhados com o poder que eles tinham ali naquele momento, isso pra mim me marcou muito. E isso me remete também, pastor, a essa ideia de que a gente precisa compartilhar, né, as nossas experiências com Cristo, com o poder de Cristo, a gente também tem que fazer isso nos dias de hoje. E talvez a gente acaba guardando muito pra gente, né, não conta muito, e isso é extremamente importante para a gente poder reviver o que aconteceu, mas também para fortalecer a fé de outros. Sim. É isso mesmo, é você compartilhar. Uhum. Eles estão vivendo uma coisa muito importante, né, a gente fala que o evangelho são as boas novas, então as novas, elas são boas, precisa ser compartilhado, né. Então eles saem, Esse trocadilho, viu? eles saem para pregar, para falar, né, Eles que as saem novas, e assim, né, e aí é legal, porque tem um momento, assim, que eles vão lá e tal, ele vai orar, e primeiro tem aquela insegurança, e aí daqui a pouco você dá a expressão: "Pô, deu certo", Deu né. bom, Então é aquela coisa, e a gente vivencia isso. Eu, como pastor, às vezes vou assim: "Será que", quando a pessoa: "Ah, pastor, vem orar", ou faz alguma coisa, às vezes você vai com uma insegurança, daqui a pouco você olha e fala: "Uau, o que foi que aconteceu? Eu não entendo", né, porque às vezes a forma como você foi, você acha que de repente talvez você não é capaz, mas só pelo fato de que você foi, você vai perceber o quanto o Espírito Santo ele é competente, né. E é legal Hum, porque isso mostra, que não depende da gente. é isso. Que não é pelo nosso poder, que não é pela nossa força. O que nós precisamos é estar disponíveis, sim. né, É isso dispostos mesmo. e disponíveis, mas não é pela nossa força. Às vezes, pastor, você falou e eu fiquei pensando, né, quando a gente não consegue ou quando a gente fica inseguro, é porque a gente baseia as coisas em nós, Nós. né. "Puxa, será que eu vou conseguir?" Não, você não vai conseguir nada, mas não é você que tem que Não é conseguir, você. Sim. né. É isso Então isso fica muito evidente, né. E uma coisa legal que Ah, eu lembrei aqui agora também, em uns episódios anteriores, eu não lembro qual, quando os discípulos veem Jesus fazendo os milagres, eles comentam entre eles que eles um dia vão fazer isso. sim, E aí chega o Chega o momento momento. deles, então isso me marcou muito também, porque eu lembro deles comentando: "Ah, um dia a gente vai fazer isso". E como Jesus esperou o momento perfeito para que isso acontecesse e tivesse dado esse poder para ele. Eu acho que isso também me marcou. tem um ponto alto também, é que além deles compartilharem as experiências deles, né, realizando milagres e tal, eles também compartilham, as experiências deles com Cristo, com Jesus, né. O que que isso, traz pra gente hoje? Sabrina, pastor, Moisa, o que remete a vocês essa cena ou esse momento das nossas experiências também com Cristo? Aí, gente, eles estão se olhando aqui, de cabeça baixa, outro olhando. Que ela não toca os três, aí eu falei: "Não, vou falar", e daqui a pouco pra eu não falar demais, né, eu sou pastor, né. Eu acho que é uma pergunta teológica. Então tá bom. Vai que a gente pega gancho. Para a bola pro pastor. Ah, beleza, beleza, né. Eu acho que, ele traz esse aspecto de compartilhar a nossa experiência com Jesus, Aham.
E o episódio ele traz também uma outra perspectiva que a cada experiência ela é uma experiência única, né? Sim, sim. Então a ideia da necessidade de a gente levar para o outro, né, aquilo que está acontecendo, mas ao longo da Bíblia a gente vai percebendo isso também, por exemplo, a gente trazendo, né, o convite de Jesus, na verdade, assim, ó, você tem a sua experiência, você conta para o outro, mas você precisa trazer o outro para o lugar da sua experiência, que é Jesus Cristo. Então trazer as outras pessoas para a experiência. Aí, peraí, pastor, deixa eu sublinhar isso aí. Trazer o outro para o local da sua experiência, e o local é Jesus Cristo. É isso mesmo. Então você tem que trazer o outro para Cristo. Uau, isso é muito legal. É isso mesmo. E aí a gente vai percebendo também outra perspectiva, né? Por exemplo, lá da discussão lá da Maria e Tamar e tal, porque a Maria questiona, você usa muitas joias e tal, por que que você está usando? Você tem que tirar. Ela fala, mas isso tem a ver com a minha herança cultural. Sim. E aí ela traz isso e Maria questiona. E ela E até é- questiona a Maria, né? Ela fala assim: eu sei o seu passado. Tipo assim, tá falando das minhas joias, mas eu conheço o seu passado, Maria. Pega pesado ali, né? Eu com o meu, que você com o seu. Cada um com seus Ambas estão seguindo a Jesus, ambas vivenciaram experiências com Cristo, só que as experiências são diferentes e o crescimento e a maturação ela é diferente, né? Ela vai acontecendo de forma diferente, né? E o mais legal de tudo isso que a gente percebe, e a gente percebe entre os discípulos também, um choque de ideias, de ponto de vista e tal, é que Jesus era maduro o suficiente para conviver com todos eles, acertando e errando. E Jesus sabendo lidar com cada um de forma Exatamente, específica, né? né? Com cada um, né? Personalizada. Personalizada, é. Mas a nossa experiência individual, o fato de Jesus vivenciar, ela nos torna únicos, né? Para Deus e ao mesmo tempo ele me torna como alguém com uma capacidade única de fazer algo diferente para Deus, né? Então pode ser que com o meu jeito único de ser, existem pessoas que só eu seria a pessoa para alcançar e de repente Deus vai me usar nessa perspectiva, né? Ai, pastor, tô anotando essa frase aqui, ó. Cheia de frases aqui hoje, hein, O Sabrina? pastor tá lá Capacidade falando única de fazer a diferença para Deus. Nossa, que lindo isso. Pastor, e quando você fala em amadurecimento, né, que Jesus sabia lidar com as questões de cada um deles que não estavam maduros, né? A Sabrina ressalta que é um atendimento personalizado que Cristo dá, né? Nessa conversa ali entre Tamar e Maria, né? A gente pode dizer que existe um pouco de apego ainda com as questões do passado, né? Tamar, o apego com a questão cultural e tradição dela, e de repente Maria ali, não fala do meu passado, peraí, é só meu, né? Então, a gente pode falar que de repente, de alguma forma, o diretor também quis trazer essa questão de que a maturidade é desapegada. Só abrindo parênteses aqui, a Maria também é pegada Sim, isso. ao tradicionalismo, né? Tanto que eu acho que ela julga a Tamar porque ela queria que a Tamar fosse igual a ela. Ela se converteu e ela tá ali puríssima. Sim. Aham. E o autor lança logo em seguida, assim, aí chega o Zebedeu, né? Um azeite, né? O Zebedeu perguntando sobre o azeite, e aí a Maria, nossa, tá ótimo e tal. Aí a Tamar, nossa, tá muito ruim e tal. Eu tenho uma herança assim, eu conheço azeite bom e tal. E eu acho fantástico, só um pouquinho, pastor, porque assim, eu acho muito legal porque eles brincam com humor, né? Sim, isso, inclusive Jesus, né? Tem um humor sensacional. Cara, assim, as duas estão ali naquele momento desconfortante, né? Até não tem trilha, você vê que é um negócio. E aí, quando alguém bate a porta, ela fala: Tomara que seja Jesus. Né? Somente a nossa Maria já está exausta. Legal, legal. E aí mostra, né? E de fato, o autor vai mostrando, né, esse lado, essa construção de cada um dos discípulos de Jesus, né? Que eles não eram perfeitos, né? Eles tinham e esse episódio vai mostrando, né, problemas assim, Ficando mais sabe? claro, né? E é isso, né? Tanto que quando Jesus está subindo ao céu, os discípulos ainda estão perguntando para Jesus: e aí, vai ser agora que a gente vai assumir o reino? Então, tipo assim, como Jesus fala, gente, pô, não entenderam nada até agora. Tipo, viveram tudo Então, assim, né, a gente percebe isso, né? Percebe que eles estão numa construção, né? À medida que eles. E essa é a nossa jornada, né? Sim. A caminhada cristã, o andar com Cristo não significa que a gente é infalível. A gente não era. Significa que quando a gente cai, a gente levanta, né? Porque a gente olha para Jesus e a gente continua levantando, né? Então, é basicamente isso, A né? gente tem motivo para levantar, né? É isso E tem mesmo. alguém que nos estende a mão. É isso mesmo. Que bacana. A gente tá se emocionando aqui, mas vamos respirar fundo, vamos continuar, né? Existe uma amizade que começou a surgir ali no meio daquele episódio, que foi uma amizade assim meio duvidosa, improvável.
não é, Moisa? Fala pra mim, Pedro, Gaius, como é que foi esse negócio? Eu tenho um carinho especial pelo Gaius, tá? Aham. Ele era, assim, ele é um personagem muito parrudo, briguento, né? Porque assim, ele é um Bruto, né? soldado, bruto, né? Mas ele tem um coração de manteiga, né? Porque ele cuidou de Mateus durante Sim. por um bom Como se tempo. fosse um filho, né? Tinha uma imagem paternal ali, né? E você vai vendo as camadas desse personagem, né, se abrindo, e eu acho que ele vai ter uma importância muito grande no desenvolver da série. Porque agora você já vê ele se abrindo ali com Pedro, e outro Pedro também, né? Que é um baita de um cascadura, né? Já não estava feliz naquele momento ali, né? Já estava incomodado. Então, assim, eu acho incrível disso, daí já puxando já pro lado teológico, né, pastor? Porque você vê dois cascadura ali que começam a ser moldados porque conheceram Jesus. E Gás nem conheceu tanto ainda, né? Pedro já é. Pedro ainda, pra mim, ele ainda tá muito turrão pra alguém tá aqui convivendo com Jesus. Gaio só viu, sentiu alguns side effects, né, ali do Mateus, mas você já vê mudança nele. Mas isso é muito legal, né, quando o autor coloca, assim, que Gaius está sendo modificado, e isso que ele nem teve um contato tão próximo, sabe, né, com Jesus, mas justamente pelo testemunho de vida de Mateus. Sim. Né, então olha a importância do testemunho de vida. Então só pelo fato, porque Gaius conhecia muito Mateus, só pelo fato de perceber que Mateus estava mudando, estava ficando diferente, né, abrindo mão de coisas que de repente eram importantes agora já não eram mais. Espera aí, tem alguma coisa diferente, e se Jesus está trazendo isso, então ele vai sendo moldado também, né. A gente vê o quanto o testemunho faz a diferença. Às vezes a gente não precisa falar. Só a Uhum. nossa postura, isso já muda, que foi o que aconteceu com Gaius, né? Sim, De ver ali a realidade de Mateus, ele já começou a ficar. já A ênfase da série, né, ele vai sempre mostrando, né, como encontros com Jesus, ele tem poder impactante de mudar, né? E as mudanças, elas são tão perceptíveis que os outros olham e falam: "O que foi que aconteceu?", né? que E aí eu acho que uma das falas mais marcantes disso é a fala de Maria, quando ela fala assim, né, esqueci o nome agora do Tamar? personagem. Não, não, do quem teve encontro com Jesus, João 3, deu um branco aqui. pastor, não olha pra gente, a Bíblia não tá aqui. Contextualiza mais, pastor. O que foi encontrar Jesus à noite, no meio da noite? Não Nicodemo. Bom, o nome deu um branco, né? Aí quando Maria fala para Nicodemos assim, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era de um jeito quando eu encontrei ele, agora eu sou de outro jeito. Sim. Então sobre é isso, isso, né? né? E aí Gaius percebe isso em Mateus. Mateus era de um jeito, agora é de outro jeito, né? Aconteceu alguma Então coisa. é isso. E o que aconteceu no meio é Jesus, né? Então, basicamente isso. Eu só tenho uma questão com relação ao Gaius, né? Você mencionou assim, cara, são dois casca dura e tal, né? Mas eu percebo nessa construção, e aí eu não sei como é que o autor ele vai trabalhar essa perspectiva, né? Numa avaliação teológica, Pedro, ele de fato, ele só vai se sensibilizar com alguém que não é judeu, gentil mesmo, lá na história que ele tem a visão lá do lençol e tal, e que Deus fala assim, olha, você vai pregar para os gentios. Até então, ele não acha que ele tem que pregar para os gentios, né? Mas aí a gente tem esse desenrolar da história aí dos dois e tal, conversa. Eu não sei como é que vai terminar, né? Mas a verdade é que a gente sabe que mesmo entre os romanos, houve aqueles que em algum momento olharam e falaram assim, esse aí realmente era o rei dos judeus ou o Messias, né? Então, de repente é o Gaius da Vai história, né? ser, quem sabe, quem sabe. Eu queria já na trilha do que o pastor está falando, eu queria perguntar para o Moisa, Moisa, na linguagem cinematográfica, quando a gente começa a dar uma ênfase para um personagem que é secundário e deixar, assim, tipo, umas lacunas, alguns questionamentos, é porque a gente vai trazer uma virada na vida desse personagem? É porque ele vai apresentar alguma coisa diferenciada? Falando na linguagem cinematográfica mesmo. Assim, o Dallas, né, ele decidiu, a gente já comentou isso em outros episódios, né, ele decidiu fazer uma série com episódios longos, porque ele, na compreensão do cristianismo dele, porque ele é filho de pastores e cresceu num lar cristão, ele entendeu que um filme não seria completo, não teria como ele contar tudo que ele queria cintar em 2 horas. Então ele resolveu dividir isso, e eu acredito que vão ser 7 temporadas, que é o projeto que ele tem, né. Então sim, ele vai colocando elementos ali pra gente ir desconfiando, ir crescendo, acompanhando. Gaius, eu falo pra você colocar esse personagem com carinho. Tem um outro personagem, né, nesse episódio também que aparece, que até tem umas teorias da conspiração aí, que é o Yusef. Yusef é E aquele ele fariseu. aparece em alguns episódios com momentos bem marcantes, né? Ele é um fariseu que você vê que ele tem que começar a tomar um certo partido ali, né. Uhum.
E tem uma teoria da conspiração, jogo no ar aí, né? Você toma suas conclusões, né? De que ele pode vir a se tornar José de Arimateia. Eita, será? Será? Olha, ó, a teoria é interessante, porque Yusef é José, né? É o mesmo nome, né? E assim, e do mesmo jeito que Gás vem crescendo, esse Yusef você vê também ele aparecendo em alguns pontos específicos ali. O que eu acho incrível, né? Que a série vai te cativando, você vai se apaixonando por eles ali e vai acompanhando, querendo mais cada vez mais, né? Será? Você que Legal. está acompanhando aqui o podcast Bastidores também concorda com essa teoria da conspiração aqui do Moisa, né? De que Yusef vai ser José de Arimateia? É isso, né? Vamos ver. Ou o que você está percebendo aí, de repente, alguns personagens que não são personagens principais, são secundários, mas você está percebendo que eles estão recebendo aí um destaque um pouquinho maior, né, em alguns episódios, em alguns contextos. Compartilha com a gente aqui as tuas teorias da conspiração também para a gente poder trocar uma ideia aqui juntos. Aproveita aí, comenta com a gente. Ó, por exemplo, você falou de personagens, né? E até a Sabrina falou que esse episódio é um episódio de preparação, né? Então aqui a gente é introduzido a personagem, a mulher do fluxo de sangue. Sim. Eu não lembro agora se no episódio eles dão algum nome para ela, né? Verônica. Verônica. Então, assim, isso também é incrível, né? Porque, assim, o autor ele começa a colocar carne nos ossos, né? Ele começa a dar um preenchimento. Óbvio que a Bíblia é completa, ninguém tá aqui, né? Pra questionar Questionando isso. isso. Mas ele usa da liberdade criativa ali, de colocar personagens, de colocar um pouco mais de elementos pra gente Aham. entender algumas coisas ali. Sim. E a gente é apresentado pra esse personagem que é incrível, né? Sim. Inclusive, eu fui assistir um podcast com o. Como é o nome dele? O O diretor? Dallas Jenkins. O Dallas. Que aí eu fui entender como ele criou o The Chosen, assim, como que foi a ideia dele. Aí ele falou que ele é evangélico, né? Tava na igreja dele, foi fazer, não sei se foi uma peça, alguma gravação, alguma coisa sobre Natal. E aí ele queria uma coisa que fosse mais, que tivesse mais detalhes. Porque tem muito detalhes no The Chosen, né? Que você fica tipo, cara, é verdade. A gente não sabe se realmente aconteceu, que a Bíblia não detalha, né? Mas a gente sabe que aconteceram detalhes, porque é uma história real que aconteceu. É. Então, aí ele fala isso, ele falou, eu preciso colocar detalhes na história do Natal, né? Quem estava ali em volta da estrebaria? E quem? Aí foi aí que ele, tipo, pensou. Pra gente visualizando os cenários, né? Exato. Deixa eu Porque a aproveitar. premissa deles é você tem a narrativa, né, bíblica, e ela está lá, a narrativa, mas aí você traz elementos que não vão conflitar com a perspectiva bíblica, Sim. né? Que é o storytelling, você está contando histórias, criando agora a imagem a respeito daquela história, né? Preenchendo de repente essas lacunas que a Bíblia não traz, né? Mas ao mesmo tempo você não contradiz ao ensinamento bíblico, né? Então ela vai Isso é sempre perfeito, né? ao encontro. E deixa eu aproveitar para fazer um parênteses aqui, que a gente sempre fala isso, né? The Chosen não é a Bíblia, ok? Eu já falei várias vezes, você ouviu, você vai me ouvir repetir isso outras tantas vezes. The Chosen não é a Bíblia, ele é baseado na Bíblia, né? Então, o que a gente consegue perceber é que existe um contexto bíblico em todas as narrativas que o The Chosen apresenta. E quando o contexto foge da percepção bíblica, nós aqui também apontamos e falamos, ó, isso aqui a Bíblia fala diferente, a gente não aceita dessa forma. Mas enquanto a gente consegue perceber que está de acordo com o texto bíblico, né, ampliando um pouquinho mais, para a gente ter essa percepção da ilustração, quase como um sermão que o pastor prega lá na sua igreja. Ele extrai um texto da Bíblia e faz uma ilustração para que você possa compreender melhor aquele texto bíblico. O sermão do pastor não é a Bíblia, mas é baseado no texto bíblico. Assim como The Chosen não é a Bíblia, a gente sabe disso, a gente nunca vai dizer o contrário, mas está baseado na Bíblia, ok? Só para deixar isso bem claro, né? Para ninguém daqui a pouco dizer, nossa, estão falando que é a Bíblia. Não, não é. Você falou até sobre uma citação interessante, né? Segundo The Chosen, capítulo tal, versículo tal. Porque no episódio 3 da temporada 4, Jesus. Não, gente, calma lá, segura. Nada disso, nada disso. Mas eu quero trazer uma outra questão que eu também percebi bem presente no episódio e que, de repente, retrata um pouquinho da nossa realidade, né? O que a gente vive nos dias de hoje. Os discípulos tiveram que conviver, em alguns momentos, com o silêncio e a ausência de Jesus, né? Porque Jesus não estava o tempo todo ali para acompanhar a cada passo que eles estavam dando. Eles tinham que se virar com o que eles aprenderam, com o que eles já ouviram, exercitar o livre-arbítrio. Inclusive, nesse episódio demora a aparecer Jesus, né? Jesus não aparece nesse Eles episódio. começam a procurar. Ele aparece, sabe? Ele aparece no final, finalzinho, quando já. o Éden e Pedro estão lá discutindo. Boa noite, que ele Aí acorda. abre a porta. Assim. Mas bem no finalzinho, assim, já acho que uns 10 últimos, no 10 minutinhos. Mas isso também fica evidente na nossa relação com Cristo hoje, não fica? Essa ausência, esse silêncio, como é que você vê isso, Sabrina? Sim, eu acho que a gente vive, como você falou, muito isso, né?
Mas Jesus deixou pra gente ali. Foi a mesma coisa que retrata na série. Nos outros episódios, mostra Jesus ensinando, é assim que acontece, é assim que tem que fazer, dá uma segurada, Pedro. Aham. E aí depois eles precisavam aprender a lidar sobre isso. Fazia a mesma coisa com a gente. Às vezes Deus fica em silêncio, mas não quer dizer que ele não tá ali, né? Ele tá sempre ali. Ele só tá ensinando, Ele só tá discipulando. Então o processo com os discípulos sempre vai assim, você percebe Jesus fazendo, repetindo, por isso ele repete várias vezes. Então ele vai repetindo. Os milagres mais marcantes de Jesus, ele repetiu, né? Então é como se ele estivesse fazendo e reforçando, fazendo, né? e aí para eles entenderem, né? Só que tem um momento que Isso. ele vai repetindo, né? A pesca maravilhosa, ele repete, multiplicação de... Então, ele vai repetindo. Cura um cego, cura outro cego. Isso. E aí Jesus está ensinando. Ele está ensinando literalmente, então ele está discipulando, né? Então ele precisa pegar os 12 e fazer eles mudarem o mundo. Então ele está ensinando eles. Por repetição. E às vezes ele tem que sair de cena e deixar eles, né? E muitas vezes, por exemplo, quando Jesus sobe um monte que ele leva os 3 para orar, ele deixa os 9 lá embaixo e aparece uma família com filho endemoniado. Né? Eles não conseguem porque eles estavam querendo estar lá, aquela intriga entre eles. Por que eles foram? Não fomos. Uau, peraí, pastor, para tudo. Para. Olha só o que o pastor acabou de falar pra gente. Às vezes a gente não consegue fazer as coisas, realizar as coisas, porque a gente gostaria de estar em outro lugar. É isso mesmo, porque você percebe, Jesus deixou eles lá. A ideia é que eles fizessem diferença na vida daquela família, expulsando o demônio daquele jovem. Mas o coração deles estava, por que a gente não foi chamado para ir para o monte, né? Só foram os 3 lá para o monte da transfiguração. Então, às vezes, a gente olha para a circunstância, a gente olha e fala assim, eu deveria estar lá, era eu que deveria estar lá. Sim. E às vezes a gente não percebe que Deus fez, onde Deus nos colocou e aonde Ele quer que a gente faça diferença. E a gente não consegue porque o nosso coração está em outro lugar. Nossa, que bacana isso. Anotou? Anotou aí? Maravilha, então. Deixa eu jogar uma pergunta aqui para as 2 comunicadoras que nós Pode temos ser. aqui nessa Pode mesa. ser. Que a gente tem uma cena ali interessante ali da discussão da falta de discussão de Éden e do Pedro, né? E você vê que não tá bem resolvida a coisa ali, não. O que tá acontecendo ali? Então eu lembro que a cena mostra Pedro voltando, né, pra casa depois de alguns dias. E aí Eden lá tá querendo falar, mas ela não consegue falar. E aí ela pergunta, percebeu alguma coisa diferente? Bem coisa de mulher, né? Sim. Percebeu que cortei o cabelo? Tirei suas pontinhas, 2 centímetros. E o bendito Pedro, ao invés de... Não, ele tipo, eu nem tinha percebido aquela pergunta do tapete pra ele, né? Aham. Então a gente sente que falta uma comunicação ali, porque tanto Pedro não estava no momento assim, ela também queria contar alguma coisa pra Pedro, e eles não conseguem ter essa comunicação, assim. Então eu acho que isso faltou muito, e aí eles começam, esse episódio mostra eles num climão, assim, né? O casal num climão. Falta de comunicação é um problema. Com certeza. A comunicação gera conexão, Sim. gera intimidade, fortalece o relacionamento. E é o que a gente percebe que não estava acontecendo ali com o Pedro e com a Eden, né? Sim. O relacionamento deles estava muito fragilizado, porque um pensava numa coisa, o outro pensava noutra coisa, mas eles não conversavam, não trocavam ideia. Aquela velha mania da gente acreditar que o outro adivinha o que a gente está pensando. E aí a gente não fala o que está pensando de fato, não fala o que está sentindo, e o outro, seja homem ou seja mulher, não tem a menor obrigação de adivinhar o que está pensando. E ali a gente percebe muito isso, né? A Eden querendo que o Pedro olhe para ela e adivinhe. Né? Quantos centímetros do cabelo você cortou? Né? Me fala para eu poder acertar, né? E aí acontece que falta comunicação E aí o problema acontece, a se gente vê que instala. tem cena, mostra eles dormindo sem conversar, e aí os 2 de olhos abertos, assim, e mostra que, tipo, ele tá doido pra falar e ela também, mas não vai. A gente entende que a comunicação é a chave de tudo, né? Sim. É a chave para os nossos relacionamentos, com o próximo, com a gente mesmo, que a gente tem que ser verdadeiro com o que a gente sente, e também com o nosso relacionamento com Deus, né? Com Se a certeza. gente não tiver comunicação, não existe relacionamento. É isso mesmo, a base de relacionamento. Quando Deus ele cria seres humanos sociais, e ele potencializa a nossa comunicação, diferente de todas as outras espécies vivas. O nosso poder de comunicação ela é muito maior, porque Deus criou para que a gente se conectasse Exato. mais, né? Porque nós somos diferentes do resto da criação, né? E a comunicação é uma das coisas que nos torna extremamente diferentes, né? Então o exercício disso nos conecta. Nos estreita os vínculos, né? Fortalece os A gente relacionamentos. tem uma cena ali, o tempo tá estourando já, mas a gente tem uma cena tão bacana ali, que é dos discípulos que quando eles sentam na casa de Pedro e começam a conversar sobre os O ocorridos, que tá né? acontecendo, né? E assim, você vê o lavar da alma de alguns, né? Aham. Tem um deles, não vou lembrar quem, fala assim, eu me senti um hipócrita, porque eu estava pregando as coisas que eu não vivia, né?
Então, assim, é o que o pastor, que vocês estão falando aqui, é exatamente isso. O comungar, você conversar, você se abrir, faz parte da ideia do cristianismo, né? Sim, é isso mesmo, é estar. E aí é legal porque eles estão à mesa lá, eles estão conversando, e eles estão abrindo o coração, compartilhando experiência. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Comunidade. É isso mesmo. Tem muita gente, É isso. né? Isso é igreja. E a gente começou o episódio de hoje, aqui do nosso podcast Bastidores, falando que esse episódio do The Chosen é um episódio que começa a introduzir um assunto, mas ele não conclui, né? 2 curas impressionantes, importantes, 2 milagres fabulosos que Cristo realiza, mas eles não acontecem nesse episódio, né? Se você não assistiu ainda, você vai ter que assistir o episódio 5, porque é lá que tá a cura, né? Aqui é só a preparação desse cenário, desse clima, para que aconteça a cura. E o título desse episódio, né, pastor, já dá um insightzinho pra gente, né? O título é bem legal porque eu achei massa quando eles colocaram, né, o clean, o limpo, porque ele remete a alguns elementos da cultura judaica, né? E a questão da purificação. E nesse contexto ele vai introduzir a história da personagem, que no caso aqui seria a Verônica. Claro, a Bíblia não dá o nome para ela, mas é a mulher que tem um fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela vive com esse fluxo de sangue. E na cultura judaica, por exemplo, uma mulher, ela estando no período menstrual, ela é considerada impura. Às vezes na nossa sociedade hoje parece até, tipo, nossa, como assim a Bíblia fala que uma pessoa, isso é fisiológico, como é que a pessoa está impura? Mas é que a linguagem bíblica, ela estava num outro contexto, né? Sim. Quando Deus ele tira aproximadamente 2 milhões de pessoas do Egito e leva para o deserto, aquelas pessoas elas tinham mentalidade de escravo. E a forma de comunicação com eles, Deus precisava conversar com eles, porque a mentalidade deles era a mentalidade de escravo. Então, eles recebem uma sequência de leis, e as leis eram assim: olha, você tem que fazer isso, se você não fizer, você vai ficar impuro, se não fizer, você vai ser retirado do arraial. Então, a linguagem, e Deus começa a falar de tudo, né? Deus, por exemplo, fala: ó, se você for fazer suas necessidades, você não pode fazer perto da tenda, você tem que cavar e tem que enterrar, você tem que lavar as mãos. Então Deus começa a falar o básico, né? São E aí orientações uma de das leis, higiene, de sanitarismo, uma né? das leis é essa de se a mulher tiver nesse período, ela está impura. Mas é que a lógica divina ela é diferente. Quando ela fala isso, Deus está colocando assim dentro de uma sociedade que era uma sociedade mais machista dentro do conceito lá. E quando as mulheres elas estavam no período menstrual, então se a lei dizia assim: ó, você está impuro e você não pode tocar, e se eu tocar em você, eu também vou ficar impuro. Aham. Então era um período que as mulheres eram protegidas, se não pode ter relações sexuais nesse período. Então, porque se fosse o inverso, se o homem chegasse e falar, ela tinha que se submeter, mas a lei falava, então ele nem toca, então ele não mexe, né? Outra coisa, ela não fazia atividades domésticas porque ela não pode tocar em nada, porque ela Olha ficava só, impura. Sabrina! Então, Mas vamos voltar a trazer isso pra cá, então. então, assim, ela não podia tocar porque ficava impura, mas a prática é que Deus está preservando a mulher. Sim, tá Aí protegendo. você vai olhar as mulheres judias, o índice de câncer de colo de útero é nulo. Olha. Porque elas, no período menstrual, elas não têm contato sexual, né? E aí também Deus estava preservando, porque às vezes você tinha cólica. Imagina, hoje a gente sabe com o advento da medicina. Então as mulheres ficavam mal, né? Cansadas e tal. Então ela se abstia de atividades domésticas, ela cuidava das atividades domésticas. Então, na verdade, a linguagem ela parece assim, mas é impura. Mas assim, o que existe por trás da linguagem é um Deus que está protegendo a mulher. Olha só. E aí você tem essa mulher que está 12 anos, né, com Sofrendo. fluxo de sangue, não pode tocar em ninguém e tal, e dentro, a interpretação, as pessoas vão interpretando um pouquinho equivocado a lei, e aí por isso Jesus, ele vem, o Sermão do Monte, é a explicação da lei, Aham. e aí você tem todo o desenrolar em cima disso, então você tem essa mulher, mas ele tem um paralelo muito interessante também, porque a história ela introduz uma mulher que está 12 anos com fluxo de sangue, e tem uma menina de 12 anos, e aí Jesus vai operar o milagre nas duas. Mas assim, ó, mulher em Bíblia também, ela traz a ideia, ela remete à profecia que representa a igreja. Então você tem uma mulher 12 anos de fluxo de sangue, uma mulher baseada em sistema de sacrifício de sangue, igreja no Antigo Testamento. E você tem agora uma menina nova que ressuscita. Então você tem a igreja que nasce para uma nova aliança com Cristo. Só arrepia. Então, basicamente, esses 2 milagres também, eles têm essa interseção, porque
Jesus ele está rastreando. Todo o que Jesus está fazendo, ele está rastreando a história de Israel. Porque Jesus é Israel, que agora é fiel à aliança que Israel não foi. Olha só, Sensacional. gente, viu só? Paulinha, É hein? conhecimento, aula aqui o tempo todo. Muito bem. Valeu, gente, por hoje. Obrigada. Obrigado. Valeu, Moza. Obrigado. Valeu, pastor Gilson. Obrigada por ter estado com a gente aqui. Pastor, Valeu, você foi um volta mais prazer. vezes, com certeza. Volto sim. Vamos trocar mais ideia aqui. Beleza. Sabrina, obrigada. Você também volta. Imagina, volto, opa. Maravilha, maravilha. Valeu, gente. Obrigada pela sua companhia. Então, até o nosso próximo episódio. Até lá.